Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 11. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 46. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 46. Vamos ler alguns versículos e encerraremos a leitura no capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 46. Se você encontrou o texto e podemos ler, confirme isso dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. E depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Pule para o verso de número 53. Desde aquele dia consultavam-se para matar a Jesus. Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Você diz amém por esta palavra? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido pelos irmãos e vai fazer menção ao período final do ministério de Jesus. Os versículos que lemos no capítulo de número 11 complementam aquilo que está para acontecer no capítulo de número 12, que é o relato acerca da despedida de Jesus como alguns dos seus amigos e as informações dos últimos lugares que passou antes de seguir para Jerusalém, onde consumaria o seu ministério. Quem está relatando o que está acontecendo aqui é o evangelista João, que de forma detalhada, de forma própria, vai nos informar que esta Páscoa a qual Jesus participaria, esta Páscoa que se aproximava, era a última Páscoa que Jesus teria a oportunidade de celebrar com os seus discípulos. Sendo assim, este capítulo é o capítulo da despedida, é o período do fechamento ministerial. Jesus estava fortalecendo os seus discípulos, Jesus estava aconselhando, Jesus estava os indicando, Jesus estava os preparando para dar continuidade àquilo que ele começou. João vai relatar acerca do final do ministério de Jesus. Ele está findando a sua missão aqui na terra. Mas embora João relate este final, João informe que faltam poucos dias para a sua morte, o texto vai nos informar que mesmo que seja final de carreira,
fechamento ministerial, mas neste final, Jesus ainda permanece tão disposto quanto estava no começo. Jesus permanece tão animado como estava no começo. Ele tem tanta palavra neste final como tinha no começo. Ele tem tanta graça no final como tinha no começo. A sua autoridade no final é tão intensa como era no começo. O seu poder para curar neste final é tão intenso como era no começo. É importante esta informação que João nos dá, porque todos nós conhecemos alguém que começou bem, mas não terminou tão bem como começou. Começou com graça, mas não terminou com tanta graça como começou. Começou com autoridade, mas não terminou com tanta autoridade como começou. Começou com humildade, mas não terminou com tanta humildade como começou. É normal que no desenvolvimento do chamado a gente canse, a gente diminua o ritmo, a gente diminua as passadas, a gente diminua a intensidade. Mas João está nos escrevendo para fortalecer esta verdade. O mesmo Deus que nos chama e nos capacita no começo, garante que teremos a sua graça e a sua presença, mesmo quando se aproxime o final. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. O tempo não vai te cansar, os dias não vão te cansar, as perseguições não vão limitar aquilo que Deus tem feito para você, mas tem uma palavra de continuidade que é liberada sobre a tua vida esta noite. Vai ter tanta graça de Deus no começo, no meio e no fim. Você não vai cansar, porque o Senhor te renovará. Terminarás tão bem quanto começaste. Tem alguém para receber comigo esta palavra? Oh, glória! João está escrevendo acerca do período final do ministério de Jesus. Embora o ministério de Jesus tenha se desenvolvido por um curto espaço de tempo, segundo a maioria dos estudiosos, 3 anos e meio de ministério itinerante, de cura, ministrações de palavras, libertação, ressurreição, coisas sobrenaturais, para proporção daquilo que Jesus fez e para proporção do tanto que ele alcançou. O período que desenvolveu o ministério foi curto, 3 anos e meio. 3 anos e meio é um tempo reduzido, é um tempo bastante pequeno para a grandeza daquilo que ele alcançou. Quem olha João escrevendo acerca do final do ministério de Jesus, vai perceber que os capítulos que vão fechando a sua história vão ser marcados por multidões. Dezenas e centenas de pessoas se reuniam para ouvir Jesus. Ele estava popular, estava grande, conhecido dentro dos territórios de Jerusalém e fora dos territórios de Jerusalém também. O seu ministério estava estabelecido e era grande. Nas regiões vizinhas sabiam quem era ele, procuravam por ele, se reuniam para ser ministrado por ele. Quem vê a grandeza em que o ministério de Jesus se encontra, pensa que ele começou tão grande assim.
assim que ele começou tão conhecido assim? Pensa que ele começou com tanta popularidade assim? Mas este mesmo Jesus, que prega no capítulo de número 6 do Evangelho de João, e uma multidão de mais de 5.000 pessoas está reunida para ouvi-lo pregar a palavra, não começou com essa estrutura, não começou com essa proporção, não começou com esta grandeza. Lucas vai nos informar que este ministério, que agora está grande, que agora está popular, começou em uma região pequena da Galileia chamada Nazaré. Diga comigo este nome, diga Nazaré. Faça melhor e diga: tudo começou em Nazaré. Foi lá em Nazaré onde tudo começou. E é exatamente por ser de Nazaré que a sua história e o seu ministério foi descredibilizado e rejeitados por muitos. Isto porque Nazaré não tinha prestígio, Nazaré não tinha popularidade, Nazaré era desprezada, subúrbio da Galileia, favela, onde os menos favorecidos residiam. A fama de Nazaré não era boa, a sua credibilidade era péssima. Tão ruim que quando Filipe encontrou Natanael para informar que havia achado o Cristo, Natanael perguntou e disse: mas vocês o acharam aonde? Pelo que Filipe respondeu: a gente achou lá em Nazaré. Prontamente ele responde: mas poderia vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Mas a Bíblia vai nos informar que foi exatamente nesta cidade, na casa pequena e pobre da irmã chamada Maria. De tantas cidades, de tantos lugares e de tantas famílias que tinha competência, credencial, influência, credibilidade, o Senhor escolheu a mais precária, a casa mais pobre e a cidade mais desprezada para iniciar aquilo que se tornaria o maior movimento espiritual da história. Foi em Nazaré que o anjo do Senhor foi na casa da irmã Maria e a saudou dizendo: salve agraciada. Olha o que está acontecendo aqui. O anjo está dentro da casa de Maria e está dizendo: salve agraciada. Ou seja, mulher, você tem muita graça de Deus. Mulher, a graça de Deus é sobre a tua vida. Salve agraciada. Olha o que está acontecendo aqui. A casa é pequena, a família é pobre, a cidade é desprezada, mas tem um anjo dentro da casa e o anjo está dizendo: aquilo que te falta em condição aqui na terra, lá no céu tu tem de sobra. É graça de Deus na tua vida. A casa é pequena, mas tem graça. A cidade é pequena, mas tem graça. A família é pequena, mas tem graça de Deus. E se tem graça de Deus, o mal não toca, o inimigo não entra, e tem uma garantia de palavra de Deus sobre você. Oh, meu irmão, me ajude a pregar esta noite e fala como esse crente que está do teu lado. Diz a ele: tem graça de Deus na tua casa, tem graça de Deus na tua família, tem graça de Deus sobre você. Só quem foi abraçado pela graça de Deus começou pequeno,
Mas não terminou pequeno como começou. Porque o lugar onde você mora não define aquilo que Deus tem reservado para você. A tua condição não define aquilo que Deus decidiu fazer sobre você. A tua família não define aquilo que o Senhor estabeleceu sobre você. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. E se eu fosse você, eu recebia isso com a mão erguida. Porque é profética e é palavra de Deus para você. Deixa a tua mão erguida, porque assim te diz o Senhor. O teu começo pode até ter sido pequeno, mas o teu final vai ser maior que o teu começo. O teu final vai ser maior que o teu começo. O teu final vai ser maior que o teu começo. Tem alguém para receber isso com glória a Deus na boca? Porque o teu final vai ser maior que o teu começo. Só quem acredita na palavra, adore a Deus. Foi exatamente esta popularidade que Jesus adquiriu no desenvolvimento do seu ministério, que fez com que algumas pessoas gratuitamente o odiassem por aquilo que ele naturalmente era. Quando o ministério de Jesus ganhou notoriedade e popularidade, um grupo intitulado fariseus estabeleceram uma resistência e uma hostilização acerca de Jesus e acerca de tudo o que ele fazia. Eu quero que você entenda que Jesus nunca saiu para ministrar a palavra, executar milagre, fazer a obra daquele que o enviou. Jesus nunca saiu para pregar a palavra com o propósito de irritar a fariseu, de atacar a fariseu ou de censurar a fariseu. Jesus pregava a palavra em sua essência, a palavra em sua verdade, a palavra com pureza. Eram os fariseus que se ofendiam gratuitamente, porque aquilo que Jesus pregava era totalmente contrário ao que eles viviam. Não era Jesus quem afrontava os fariseus, eram os fariseus que se incomodavam com a pregação da palavra. E cá para nós, pregar a palavra incomoda. Pregar o que agrada, não. Mas pregar a palavra incomoda. Você não fala o nome de ninguém, mas experimenta pregar a palavra em sua essência, que os revoltados gratuitamente se levantarão para se defenderem acerca de coisas que você nem citou o nome deles. Os fariseus sempre iam para o culto. Não adorava, mas estava no culto. Não cultuava, mas estava no culto. Não prestava atenção, mas estavam no culto. 3 anos que Jesus desenvolve ministério. Onde Jesus estava pregando, tinha um fariseu. 3 anos de Jesus andando por toda a Galileia, regiões vizinhas. E onde Jesus estava, tinha um fariseu. Não ia para participar, mas estava lá.
3 anos andando atrás de Jesus, observando o que ele fazia e dizendo: no culto passado a gente não achou nenhum defeito não, mas nesse a gente acha. No outro a gente não achou não, mas nesse a gente encontra. Acharam o defeito em Pedro, acharam o defeito em João, acharam o erro em Tiago, acharam o erro nos discípulos, acharam o erro em todo mundo, mas em Jesus, que é bom, ninguém achava erro nenhum. Olharam para Jesus e disseram: teus discípulos comem sem lavar a mão. Acharam problema nos discípulos, mas em Jesus não acharam nada. Eu não estou falando de um culto, eu estou falando de 3 anos de culto procurando defeito e não acharam nada. E não tinha como achar mesmo não, porque Jesus era bom de tudo. Ele era bom de palavra, era bom de graça, era bom de poder de Deus, era bom de autoridade, era bom de exemplo, era bom de humildade, era bom de milagre, era bom de unção, era bom em tratar o próximo, era bom em pregar a palavra, era bom em conhecer as escrituras, era bom falando dos profetas, era bom falando do futuro, era bom falando da cultura. Ele tinha autoridade sobre tudo e tinha autoridade sobre todos. Ele falava com os anjos e os anjos obedeciam. Ele falava com o homem obedecia. Ele falava com os demônios obedeciam. Até com a natureza Jesus falava e a natureza obedecia. Ele falou com a figueira e disse a ela: seque, e a figueira secou. Ele falou com o vento e disse: se acalme, e o vento se acalmou. Até com o peixe Jesus falou e o peixe ouviu a sua voz. Até com a morte ele falava e a morte ouvia e obedecia ao comando da sua voz. Levante a sua mão para adorar aquele que foi e que sempre será. Ele sempre será, sempre será. Olha isso. Eles estão conversando aqui e estão dizendo assim: a gente vai fazer o quê? O que faremos? Este homem faz muitos sinais. O que a gente vai fazer? Defeito ele não tem. Erro ele não tem. Falha ele não tem. Estão dizendo assim: a gente vai fazer o quê? Porque ele nunca estudou em uma das nossas escolas rabínicas. Mas quando o homem abriu a boca para falar na sinagoga, parecia um doutor falando. Parecia um mestrado. Como é que a gente vai parar um homem desse? Aquilo que é obra de Deus não tem resistência, não tem investida, não tem perseguição, não tem inferno, não tem inveja que pare. Deixa alguém procurar. Enquanto alguém procura, avança e faz a obra. Avança e faz a obra. Porque o Deus que te chamou, a mão que te sustenta, é maior que a mão que te oprime, é maior que a mão que te despreza. Deus vai continuar te sustentando. Mandaram até 2 infiltrados no culto onde Jesus estava pregando. E disseram: quando ele terminar de pregar, traz ele para a gente prender. Mas quando os 2 fariseus chegaram no culto, o culto já tinha começado. E você sabe que quando o culto começa, aí é poder de Deus, é glória na casa, é palavra que levanta, palavra que renova, palavra que sustenta. Chegaram os 2, ficaram no cantinho, e eu imagino um olhando para o outro e dizendo: vai lá e prende ele. E o outro dizendo: e tu não está aqui, vai lá e prende tu.
Tu não foi enviado para prender? Eu fui, tu também não foi? Por que tu não prende ele? Não, vai lá e prende tu. Quem sabe um disse assim para o outro, já que ele começou a pregar, deixa ele terminar de pregar. Depois que ele terminar de pregar, a gente prende. Mas Jesus pregou e naquele dia ele estava empolgado. A palavra era boa. E ele disse, o reino que eu vos falo, não é reino daqui da terra. É reino dos céus. A palavra que trago para vocês, não é coisa que a traça corrói, que o ladrão pode levar. É coisa do céu. Jesus está pregando a palavra. E quando terminou de pregar, os oficiais que foram enviados ao culto para prendê-lo, voltaram para os seus comandantes e não levaram Jesus preso. Pelo que eles perguntou, cadê o homem? Não estava lá? Estava. E não pregou? Pregou. Oh, como pregou? E por que vocês não trouxeram? E os próprios fariseus disseram, porque nunca ouvimos alguém pregar do jeito que ele prega. A palavra que ele fala é palavra que trata a alma. A palavra que ele fala é palavra que renova. É palavra que levanta. É palavra que restaura. É palavra que direciona. É palavra que levanta. É palavra que muda a vida de uma vez por todas. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Não conseguiam prender a Jesus. Aí olha o que o texto vai dizer. Deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, denunciasse, para que os fariseus fossem lá e o prendessem. O versículo de número 56 vai encerrar dizendo que está tendo uma conversa de fariseu e entre si conversavam e perguntavam, que vos parece? Será que ele virá para a festa? Havia uma dúvida entre os fariseus. Será que ele vem para a festa? Será que ele desce para Jerusalém? Será que comparece nessa última Páscoa? E João vai nos informar que Jesus já não andava mais publicamente por conta dessa conspiração e por conta da ameaça e da procura dos fariseus, mas ia para as regiões desertas. Mas os fariseus estão conversando e estão na dúvida, dizendo, será que ele vem? Será que ele desce? Será que ele chega? Aí o capítulo de número 12 vai começar dizendo que Jesus foi. Diga isso comigo, diga, Jesus foi. Agora fale como quem está vivo, diga, Jesus foi. Se você tiver coragem de falar com esse crente que está do teu lado, avisa ele, Jesus está indo lá. É. Eles estão perguntando e dizendo, será que vem? Aí João diz assim, ele foi, ele está indo. Ele vai chegar. Você acredita nisso? Que enquanto você está aqui, ele está indo lá. Enquanto você adora aqui, ele visita alguém que ficou lá. Enquanto você dá glória aqui, Jesus te renova aqui, mas visita aquele lugar. Jesus foi. Antes de Jerusalém, no caminho, ficava essa aldeia por nome de Betânia. Jesus decide entrar em Betânia antes de ir de vez para Jerusalém. Mas antes dele tomar esse caminho de ida para Jerusalém, ele chamou os seus discípulos e em tom de despedida conversou com eles, dizendo, há de ser que o Filho do Homem descerá para Jerusalém, mas de lá não tornará. Chegando lá, eu serei entregue aos meus perseguidores, e aqueles que me procuram para maltratar, me acharão. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está indo para Jerusalém, e sabe que de lá não volta. Jesus está indo para Jerusalém, e sabe da perseguição dos fariseus.
Ele está indo para Jerusalém e sabe que em Jerusalém alguém quer prender, alguém quer maltratar e alguém quer matar. Mas a Bíblia vai nos informar que antes que ele chegasse em Jerusalém, ele decidiu entrar em uma aldeia chamada Betânia para ir na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Porque em Jerusalém alguém quer maltratar, mas em Betânia alguém quer honrar. Em Jerusalém alguém quer prender, mas em Betânia alguém está ansiosa esperando ele chegar para poder adorar. Em Jerusalém alguém quer maltratar, mas em Betânia tem alguém dentro da casa que está com o coração grato esperando uma oportunidade de falar. Olha para mim, sempre vai ter quem persegue, quem despreza, quem censura, quem humilha. Sempre vai ter quem quer ver a gente por baixo, quem quer ver a gente caído. Mas se tem alguém que quer maltratar, Deus também levanta alguém para honrar. Se tem alguém que quer desprezar, Deus também levanta alguém que quer tratar bem. Tem lugares de honra preparados por Deus, esperando por você. Tem quem persegue, mas tem quem ajuda também. Tem quem despreza, mas tem quem levanta também. Tem quem aponta, mas tem quem ora por você também. Abraça quem Deus levantou para te ajudar. Tem gente boa de Deus orando por você. Jesus entrou na casa de Lázaro. E este encontro é o terceiro encontro que ele tem com esta casa. É a terceira vez que Jesus está ali. É a terceira vez que ele vai lá. O primeiro encontro de Jesus com esta casa, quem vai relatar é Lucas, no capítulo de número 10, verso 38, é aquele momento que Jesus chegou na casa e Marta estava ansiosa, preocupada com muitas coisas, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra e sendo ministrada por ele. Marta ficou inquieta e olhou para Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ora, mande que ela levante e me ajude. Jesus disse: Marta, Marta, você está sobrecarregada com muita coisa, quando na verdade uma só era necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Neste primeiro encontro que Jesus tem com esta casa, o texto vai nos informar que Marta o servia, Maria o adorava. E embora Lázaro estivesse presente na reunião, o texto não faz referência a nenhuma atividade ou a nenhuma ação que ele fez. Estava lá, mas não estava fazendo nada. Então olha o que está acontecendo aqui. Primeiro encontro, Marta está servindo, Maria está adorando, e embora Lázaro esteja no ambiente, Lázaro não faz nada. O segundo encontro vai ser relatado por João no capítulo de número 11, e neste segundo encontro, Marta serve a Jesus, Maria adora Jesus, e Lázaro nem pode fazer nada, porque no capítulo de número 11, Lázaro estava morto, o nome dele é mencionado, mas ele está morto, e neste segundo encontro, Lázaro também não pode fazer nada. O terceiro encontro, quem vai relatar também é João, no capítulo de número 12, e acontece a mesma sequência que aconteceu no primeiro e no segundo. Neste terceiro encontro, Marta, ela serve, Maria se dedica para adorar, e Lázaro, que no primeiro encontro não fez nada, que no segundo encontro não podia fazer nada, neste terceiro encontro, ele pode fazer alguma coisa, mas ele continua na mesa, sentado, sem fazer nada. Sempre que a Bíblia nos fala acerca desta casa, ela está nos falando de um padrão de serviço. Repita forte comigo essa palavra, diga serviço.
Faça melhor e diga: todos serviam. De forma diferente, mas serviam. Nos 3 encontros, se repetem o mesmo comportamento. No primeiro encontro, Marta serve, Maria adora e Lázaro não faz nada. No segundo encontro, Marta serve, Maria adora e Lázaro não faz nada. E no terceiro encontro, Maria adora, Marta serve e Lázaro não faz nada. Aquilo que esta casa oferece para o reino é essencial. Por quanto tempo a gente bateu na irmã Marta, chamou ela de crua, insensível, racional. E quem nunca empolgado na pregação não falou: não seja crente como Marta, seja crente como Maria. Mas na verdade, aquilo que Marta oferece para o culto é essencial para o culto. O que é que Marta oferece para o culto? A organização da parte litúrgica. Organização. Tem que ter uma Marta no culto, porque Marta é responsável pela parte literal. Qual que é a parte literal do culto, irmã? Programação. Cantor convidado, pregador convidado, o hino que as irmãs vão cantar, o tema da festividade, a cor da festividade, o fardamento da festividade, a ornamentação da festividade, onde as irmãs vão sentar na festividade. Marta cobre a parte organizacional do culto. E olha para cá, culto tem que ter organização. Quando Paulo estava discipulando a igreja, ele disse que o culto era racional, pensado, organizado. Quando falta organização no culto, sobra bagunça. Quando falta disciplina no culto, não há decência e não há um complemento daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Quando falta organização no culto, tem muito movimento, meninice e coisa errada. Mas quando tem organização, quando tem palavra, alguém sabe que este lugar é lugar de reverência e que haverá tempo determinado para tudo. O que Marta faz é essencial. Mas também, se o culto só tiver Marta, ninguém aguenta. Ninguém dá conta, porque fica mecânico demais, protocolado demais, sequenciado demais. Aí a irmã Maria vai entrar como aquilo que ela foi chamada para fazer no culto. O que é que Maria faz? Maria traz o espiritual para dentro do culto. É só ela saber que vai ter culto, que ela adora, que ela consagra, que ela faz jejum, que ela faz campanha. Maria traz o espiritual para dentro do culto. Ela não sabe ornamentar, mas ela ora como ninguém. Ela não sabe pegar o microfone para ter uma oportunidade, mas no secreto o céu conhece o nome dela e Deus atende a oração dela. Maria ora, é adoradora, e como uma boa adoradora, ela não espera chegar no culto para adorar. Ela já sai de casa adorando, vem no caminho adorando, entra no culto adorando, termina o culto, ela vai embora adorando, porque ela é uma adoradora. Agora pergunta assim para mim, diz assim para mim: e Lázaro? Não, eu não escutei. Nada. Marta serve, Maria adora, e Lázaro nem serve, nem adora, nem ora, nem ornamenta, mas está no culto. Ele está lá. E João faz questão de dizer assim: ele era um dos que estavam na mesa, lugar reservado, lugar VIP. Aí eu penso, como alguém que não tem uma participação efetiva e destacada no culto, tem um lugar VIP dentro do culto?
Tem um lugar reservado na mesa onde todo mundo queria estar. Meu irmão, tinha gente dentro da casa e fora da casa. Todo mundo queria sentar naquela mesa, mas tinham poucas cadeiras. E uma das que tinha era de Lázaro. Nem Marta, que organizou, sentou. Nem Maria, que estava com essência para adorar, sentou. Mas Lázaro, que nada, estava sentado na mesa, do ladinho de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Que servir a Deus não se resume àquilo que eu faço, mas servir a Deus como excelência é também reconhecer aquilo que Ele fez por mim. Eu não sei cantar, mas eu sei o que Jesus fez por mim. Eu não sei pregar, mas eu sei o que Jesus fez por mim. Eu não sou da diretoria, mas eu sei o que Jesus fez por mim. Quem é da diretoria adora, mas quem não é e reconhece o que Jesus fez, está servindo a Deus por aquilo que Ele fez. Lázaro está ali não por causa do que sabe fazer, mas por causa do que Jesus decidiu fazer por ele. Ele está na mesa. E olha que coisa linda o que o texto vai dizer. Que este mesmo Lázaro, que nem se destaca servindo, nem se destaca adorando, que não se destaca em nada. O versículo de número 11 vai dizer que muito dos judeus, muitos, eu disse para vocês, muitos dos judeus, estavam indo a Betânia. E crendo em Jesus, não pelo que Lázaro falava, nem pelo que Lázaro fazia, mas eles criam em Jesus, só de olhar para Lázaro. E muitos dos judeus criam em Jesus, só de olhar para Lázaro. É tipo assim, ó, era Lázaro andando na rua. E alguém dizia assim, oxente, aquele não é Lázaro, não, é ele, rapaz, não, parece com ele, mas não tem como ser ele, porque no sepultamento dele eu fui. Quem sabe alguém diz assim, não, parece com ele, mas não tem como ser ele, porque eu empurrei a pedra para enterrar ele, não tem como ser ele. E quem sabe Lázaro ouviu dizer assim, para acabar a dúvida de vocês, sou eu mesmo, Lázaro. Sou eu. Como é que foi isso, rapaz? Sabe aquele meu amigo? O de lá, da Galileia. Jesus veio aqui, depois de 4 dias que eu estava morto, me chamou pelo meu nome. Tô aqui, não sei como, escutei, saí, estou aqui vivinho. Ele dá vida, Ele restaura, Ele é o Deus dos impossíveis. E as pessoas diziam, eu creio em Jesus por causa de você. Eu creio em Jesus por causa de você. Eu acredito nele por causa de você. Tinha muita gente. Lázaro era uma literatura ambulante. Não tinha melhor hermenêutica, não tinha melhor hermenêutica homilética, mas quando alguém olhava para ele e via o que Jesus tinha feito na vida dele, alguém dizia, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu acredito no Jesus de Lázaro. Mas esse culto que está acontecendo aqui vai ser marcado por essas presenças. Tem gente que está no culto e sabe pregar, sabe cantar, sabe profetizar, sabe coordenar. Mas tem gente que está no culto e não sabe fazer nada disso. Mas ainda bem que você está aqui, porque no culto de Jesus tem espaço para quem sabe, para quem não sabe também. Tem espaço para quem tem, para quem não tem também. Tem espaço para quem pode e para quem não pode também. Na mesa de Jesus tem um lugar para você, tem um lugar para você. Fala com essa pessoa que está do teu lado e diz a ela, na mesa de Jesus tem um lugar para você. Na mesa de Jesus tem um lugar para mim, tem um lugar para você. Porque o critério da mesa de Jesus é a graça. E se o critério é a graça, não é por mérito. É por graça.
E se tem uma coisa que a mesa de Jesus não é quadrada. Agora me pergunta por quê? Porque mesa quadrada sempre destaca quem está na ponta. A mesa de Jesus provavelmente devia ser redonda. Porque mesa redonda não destaca ninguém. Ninguém sabe onde é o começo, ninguém sabe onde é o fim. Porque na mesa só tem um que está acima de tudo e acima de todos. É aquele que reservou um lugar para você. Mas eu e você? Igual. Jesus está ministrando uma parábola, falando do seu reino, da sua ceia, da sua mesa. E ele diz que um certo senhor importante resolveu fazer uma ceia, uma comemoração. E ele mandou convite para os nobres, importantes, influentes, magistrados, os que tinham direito, os que tinham oportunidade. E ao receberem este tão honroso convite, o texto vai dizer que foram se escusando. E um disse: eu não posso ir, comprei uma junta de boi, tenho que administrar a minha fazenda. O outro disse: casei agora há pouco, vou desfrutar do meu casamento. E um a um foi se escusando e ninguém quis honrar o convite daquele homem importante que estava solicitando a presença de alguns. Quando o mensageiro volta e diz: fiz como mandaste, mas ainda há lugar na mesa, muita gente não pôde vir. O mesmo homem disse assim: eu quis dar direito a quem tinha direito, eu quis dar honra a quem tinha honra, mas como eles não consideraram o meu convite, sai agora pela rua. E todos os que tu achares, obriga-os a entrar na casa e a participar da festa e a estar na mesa. Como assim, Senhor? Todos que estiverem pela rua, coxo, mudo, cego, aleijado, doente, enfermo, pode trazer e colocar dentro da casa. Olha o que está acontecendo aqui. Um padrão perfeito foi desfeito e agora a casa está cheia, a mesa está cheia, mas é de gente que tem limitação. Olha para cá, problema. Quem estava na mesa? Coxo, aleijado, cego, mudo, surdo, leproso, doente, está na mesa. E eu gosto disso. E é bom isso. Porque o único perfeito daquela reunião foi quem liberou o convite e disse: manda trazer, manda entrar. Mas eu tenho limitação, eu tenho defeito e você tem também. E que bom é estarmos assim na mesa. Porque se por ousadia, o aleijado olhar para o leproso e dizer assim: ei, tu não merece estar aqui na mesa porque tu é leproso. Aí o leproso vai olhar para o aleijado e vai dizer: tu está fazendo aqui, o que aqui se tu é aleijado? Não tem ninguém perfeito sentado na mesa. O único perfeito é aquele que me chamou e que te chamou. Lázaro estava na mesa. E olha o que o texto vai dizer. Enquanto Lázaro está na mesa, Marta já tinha servido, feito a sua parte no ambiente, mas Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. O que está acontecendo no capítulo de número 12 é dividido em dois tempos. O período antes de Maria chegar e o período depois que Maria chegou. Antes de Maria chegar e trazer adoração para dentro do ambiente, era reunião, era coffee break, era lanchinho da tarde, era um ambiente de conversa. Depois que Maria chega e adora, aquilo que era um ambiente descontraído se transforma em um ambiente de culto e um ambiente de adoração. Porque ela não sabe ser neutra no culto. Ou ela vem para adorar, ou ela nem vem. Ou ela vem para trazer a presença de Deus para cá, ou ela fica em casa mesmo. Se ela entrou no culto, é para adorar.
Quando ele entrou, quebrou o vaso, o cheiro tomou conta da casa. O texto vai dizer que alguém se manifesta e despreza aquilo que Maria estava fazendo. Segundo a cultura, uma mulher não podia participar de uma reunião de homens. Mas Maria tem tanta gratidão no coração. E parece que ela está sentindo que é a última vez que Jesus vai estar na casa. Maria tem tanta gratidão que ela entende que precisa fazer alguma coisa, independente dos protocolos, do contexto, da reunião e das regras. Afinal de contas, Maria é irmã da adoração. E adoração não pode ser protocolada. Não existe programação para adorar. Eu vou orar de 8h20. Eu vou adorar de 8h40. De 10:50 eu começo a minha adoração. Não, adorador que é adorador, ele não tem tempo determinado para começar a adorar. Ele adora no começo, ele adora no meio, ele não precisa de um hino específico para adorar. Ele adora com o hino da harpa, ele adora com Ruth cantando. Quem é adorador, adora independente da circunstância e da ocasião. Maria tem gratidão. E ela tem tanta gratidão que ela entende que é necessário quebrar alguns protocolos para externar aquilo que está incendiando o seu coração. Ela olha Lázaro sentado na mesa e ela entende que era para sua casa estar em luto, que era para sua casa estar em dor, mas a presença de Jesus dentro da sua casa fez com que um ambiente de choro, de dor e de percas se transformasse em um ambiente de milagre e de gratidão. Ela vai quebrar protocolo porque ela tem o que agradecer. Oh, meu irmão, só se você tiver um motivo para agradecer a Deus. Levante a sua mão direita comigo, só para identificar onde você está. Você tem um motivo para ser grato a Deus? Um motivo? Levante a sua mão direita. Mas se você tiver 2 motivos em mente, aproveita e levanta a esquerda também. Deixa eu ver se alguém tem 3 motivos para agradecer a Deus. Se você tiver 3 motivos, com as mãos erguidas, adore aquele que te deu motivos para agradecer e para adorar. Se ele te deu 4 motivos para adorar, meu irmão, é bondade demais. Já era para tu estar cheio, para tu estar cheia aí neste banco. Só quem tem alguma coisa para agradecer. Eu vou te dar 5 segundos para você adorar. É só 5 segundos, 5 segundos. Só se ele já fez alguma coisa por você. Aquele diagnóstico era para morte mesmo, mas você está viva. Eu acho que ele fez alguma coisa por você. Só se ele fez alguma coisa. Só se ele fez. Só se ele fez. Só se ele fez alguma coisa. Se ele não fez... Eu estou pregando para alguém que era para estar morto. E alguém até que morreu, mas você está aqui porque ele fez alguma coisa por você. Ele fez. Ele fez alguma coisa por você. Naquele dia o médico disse, para você não tem jeito. Não é que teve jeito. Ele fez alguma coisa por você. Você pensou que na pandemia, na Covid, ia embora. Até pegou o vírus, mas você está viva, você está vivo. Ele fez alguma coisa por você. Alguém te desprezou, te abandonou, te traiu, achou que você ia morrer. Mas você está aí de pé, cheio de graça. Ele fez alguma coisa por você, ele fez. Maria entrou. Porque ela tem o que agradecer.
Quando Maria quebra o vidro, quebra o vaso, o texto vai dizer que o cheiro tomou conta do ambiente. Porque a adoração é assim. Não tem como segurar. Não tem como limitar. Só precisa de um. Se tiver um adorador, o da direita se envolve. O da esquerda vem também. O que está na frente vem também. O da retaguarda começa a dar glória também. Não, deixa eu ver se tem pelo menos um adorador aqui. Se tiver um adorador aqui, este ambiente vai ser tomado por uma glória. Vai ser tomado por um renovo. Porque a adoração é assim, começa aqui e vai andando em sequência, andando em sequência. Vem de lá da retaguarda até aqui na frente. É presença de Deus, é brasa viva do altar. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê? Às vezes dá uma saudade daquela igreja que adorava. Você lembra? É porque eu sou crente antiga, irmão. Sabe? E a gente não tinha os melhores pregadores. As nossas igrejas não tinham as melhores condições. E quando o pregador melhorzinho da congregação ia pregar, o seu português não era polido, o seu entendimento de texto não era bom, mas na simplicidade dele, quando ele falava assim, Jesus está presente aqui, Jesus está vivo, porque ele estava lá em casa, o Jesus que ele falava de forma errada, fazia presença no ambiente, e era um batizado ali, outro renovado aqui, porque iam no sentido de adorar, mas às vezes a gente preserva mais a maquiagem, a roupa cara, a postura, a foto que a mídia tira, a gravação que a câmera faz, e a gente vem protocolado. Mas quando a gente voltar ao primeiro amor, de adorar com verdade, de adorar com entrega, os nossos cultos voltarão a ser impactados pela presença e pelo poder de Deus. Maria está adorando, porque ela sabe o que ela recebeu. Ela não preserva protocolo, nem aparência. Ela sabe o que ela recebeu. Ela é censurada, mas ela não deixa de agradecer pelo que recebeu. Ela é criticada, mas ela não deixa de agradecer pelo que recebeu. Pedro vai olhar troncho, Judas vai olhar baixo, Tiago vai fechar a cara para olhar para ela, mas ela vai quebrar a essência, vai chorar nos pés de Jesus, porque ela sabe o que ela recebeu. E quem mudou a história dela não é Judas que critica, não é Pedro que acha ruim, não é João que vai falar. Quem mudou a história dela foi Jesus. Então ela vai entrar e vai adorar a Jesus. Quando ela quebra, Judas diz: que desperdício. Isso deveria ter sido vendido, dado aos pobres. Pelo cheiro, custou caro. Judas disse: 300 denários deve ter custado essa essência. 300 dias trabalhados de um trabalhador braçal, investido em uma essência. Judas deu o preço pelo cheiro que sentiu. Isto porque ele não viu o vaso, que era pequeno, mas o texto diz, de alabastro, uma pedra nobre, uma pedra cara, que dentro do contexto não tinha em Jerusalém, só tinha no Egito Baixo, no Império de Alexandre. Então, além do produto ser caro,
era importado. Judas deu o preço, mas valia muito mais do que aquilo que ele calculou. Judas dá o preço pelo que sente. Mas Maria, que na ocasião não falou nada, só ficou embaixo adorando a Jesus, se pudesse falar, com certeza, Maria ia olhar para Judas e dizer, 300 denários, né? Ó, Judas, com 300 denários, eu vou lá no Egito de novo. Eu compro outro desse e coloco no lugar do que eu quebrei. Mas tu me diz onde é que vende vida para um morto de 4 dias? E me disse, eu posso comprar. O que eu quebrei nos pés dele, eu posso comprar de novo e quebrar de novo. Mas o que ele fez por mim, por minha casa, nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Nem um vaso de alabastro, nem 2, nem 10, nem toda a essência do mundo. Porque o que Jesus fez por mim e fez por você é de valor incalculável. Só quem reconhece isso, só quem entende isso e ainda tem vaso para quebrar, essência para derramar, derrama agora, quebra agora, adora agora, porque Ele fez muito por você. Tem alguém que recebe a palavra? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família.